Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de João Irmão Francisco. Hoje a gente vem falar sobre um tema que ainda é um pouco mal compreendido, né? E por conta dessa compreensão equivocada, muitas vezes a gente não consegue tratar a questão de forma adequada, né? Então hoje a gente vai conversar sobre obsessão, tá? E aí, mais uma vez eu digo, nós estamos aqui entre amigos, qualquer hora, quiser perguntar, comentar, levanta a mão, que às vezes eu tenho dificuldade de ver por causa da luz, mas levantando a mão eu consigo. E aí, qualquer comentário, dúvida, a gente tenta esclarecer. Se eu não conseguir, outros colegas podem contribuir também. E assim a gente vai construindo um entendimento melhor sobre a questão, né? E falar de obsessão não é falar de um fenômeno típico do espiritismo, né? A obsessão, ela existe desde todo o tempo. Ela está nas escrituras e a gente pode confirmar isso nas passagens do próprio Jesus, né? Espantando o que a Bíblia chama de demônios. E aí esse termo demônio a gente tem que entender de onde é que ele vem de demos, que é do grego, que significa espírito. Pode ser bom ou ruim, a depender dos seus efeitos, do que ele está agindo. E muitas vezes, como a gente só atenta para o lado ruim, fica o termo associado aos efeitos ruins. E aí, com o tempo, isso foi associado a espíritos ruins, espíritos maus, o que hoje algumas doutrinas religiosas entendem por demônio, né? Mas entendendo que isso trata de espírito, né, a gente já dá um passo muito grande com relação à compreensão de que o fenômeno não é próprio do espiritismo, né? É um fenômeno normal para a gente que vive aqui na Terra. A gente vai comentar um pouco sobre isso. E muitas vezes também, por conta desse entendimento equivocado do que se normalmente ocorre num processo obsessivo, a gente trata obsessores de uma forma que talvez eles não mereçam ser tratados, né? E aí eu dou início à apresentação com uma colocação do Hermínio Miranda, que é o autor que a gente estuda aqui dia de quarta-feira. Tem um texto dele chamado Os Obsessores, Gente como a Gente, onde ele faz essa abordagem de que os obsessores nada mais são do que pessoas como nós, que muito provavelmente conviveram conosco, guardam algumas questões ainda por resolver, né? Mas que a gente não pode simplesmente tratar como outras abordagens tratam, como demônios, como espíritos do mal, e assim tentar afastá-los de nós. Hermínio diz que qualquer abordagem à complexa problemática da obsessão deve começar, na visão dele, com uma atitude preliminar de humildade e amor fraterno, entendendo que estamos falando de seres como nós, que, como nós também, ainda erram, né? E podem se encontrar em situações complicadas, muitas vezes por nossa culpa, né? E o que é obsessão? Aí a gente traz um conceito do espiritismo, né? Esse conceito está igualzinho tanto na Gênese como no Evangelho segundo o Espiritismo, que são dois livros das obras consideradas fundamentais do espiritismo, publicados por Allan Kardec. E Kardec diz que chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, ou seja, apresenta características bem diferentes, tá?
que vão desde uma simples influência moral, às vezes imperceptíveis para nós, mas eles estão nos influenciando. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos se os espíritos podem nos influenciar, e os espíritos dizem que sim, muitas vezes são eles que nos dirigem, né? Graças a Deus, muitos deles que nos dirigem também são bons, não nos deixam também desviar demais, né? Até perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, pode atingir níveis tais que você pode ter até reflexos no seu corpo físico, né? Doenças causadas por essa ação sistemática, né? Perturbações psíquicas, físicas, de toda sorte. E aí mais algumas frases que tentam definir o que é obsessão. No Livro dos Médiuns, diz que é o domínio de alguns espíritos sobre certas pessoas. Ideia fixa em situações... Ideia fixa em situações deprimentes, provocando em nosso desfavor os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas nossas situações. Vejam que essa abordagem aqui já traz um componente aqui que é nosso, né? Já deixa uma ideia de que nós temos uma contribuição nesse processo. Nós vamos discutir isso melhor mais na frente. Distúrbio espiritual de longo tempo, porque tem alguns que são influenciações eventuais, que não se pode dizer propriamente que é um processo obsessivo, né? Normalmente o processo obsessivo se caracteriza por uma sistemática, por uma constância, por um tempo, né? Com graves consequências em forma de distonias mentais, emocionais e equilíbrios e desequilíbrios fisiológicos. Isso a gente comentou também. E aí eu vou voltar um pouquinho para essa definição, para a gente discutir o seguinte. Aqui tem um termo, espírito, certo? Eu tenho um adjetivo para ele, mal. E aqui eu tenho um outro termo, indivíduo. Alguém poderia me dizer qual é a diferença entre espírito e indivíduo? Se há diferença? Provavelmente, pois não. Espírito é o desencarnado, o indivíduo é o que está sofrendo obsessão. Provavelmente essa foi a intenção de Kardec ao escrever dessa forma, né? Por quê? Porque ele associava a obsessão como sendo uma ação espiritual sobre o encarnado. Mas o espírito é um indivíduo, né? E o indivíduo, entendendo como um espírito encarnado, ele não deixa de ser espírito. O obsessor pode ser encarnado aí também, né? Isso, a gente vai falar disso mais detalhadamente. Mas aqui é que eu quero puxar esse gancho. A partir do momento que eu posso reconhecer aqui e aqui como elementos de mesma característica, são espíritos. Isso pode acontecer com ele encarnado ou desencarnado, e nas diversas combinações que você possa imaginar. Certo? Então, essa ideia original de que obsessão é espírito em cima de um encarnado, ela pode ser ampliada. Inclusive, aí pode ser o mesmo indivíduo. Sim. Auto-obsessão. Vamos falar também sobre essa possibilidade, né? E como é que acontece essa obsessão? A gente viu que a obsessão é uma influência de um espírito sobre um encarnado, que aí a gente vai ampliar esse conceito, é sobre um indivíduo, de um indivíduo sobre outro, seja ele encarnado ou desencarnado, né? E como é que se dá esse processo, né? Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos. Ou seja, ao pensar, ao falar, ao agir, nós estamos a todo instante
demonstrando, seja para os encarnados que convivem conosco, seja para os desencarnados que estão ao nosso redor, onde nós estamos situados, em que frequência vibratória, que ele chamou, né, a faixa vibratória, nós estamos. E a partir do momento que nós nos encontramos nessa determinada faixa, nós atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental, né? E aí eu volto para aquele conceito do Hermínio lá do começo. A gente precisa ter humildade e muito amor para entender que se estão ligados a nós, muito provavelmente são pessoas, são indivíduos muito parecidos conosco, ou pelo menos estão numa mesma faixa vibratória, agindo, pensando, né? Emitindo ondas de pensamento no mesmo padrão. E isso a gente conhece no Espiritismo como se fosse uma espécie de uma identidade. É como a gente é reconhecido. E aí a gente já começa a ter alguns elementos lá na frente para ver, se for o caso, como quebrar essa ligação. E aí vamos discutir essa questão dos encarnados e desencarnados. Aqui a gente traz indivíduos, usando o termo que foi usado lá na definição, né? Espíritos, tá? Que são os indivíduos e estão desencarnados. Eu vou me abstrair do adjetivo mal, porque mal é o efeito que ele está causando por conta dessa associação. Não necessariamente ele é um espírito mau, pode ser, mas não necessariamente. Ele pode ser só um espírito perturbado, pode estar na ignorância, como nós ainda estamos, né? Então nós precisamos ter certo cuidado. E a primeira identificação que vem para a gente, quando a gente lê aquele texto, é a influência do espírito, um desencarnado, sobre um encarnado. E aí nós temos a primeira combinação. Talvez a que a gente tenha mais medo ou fantasie mais, mas não é a única forma. Também há o inverso, né? Existe a obsessão de encarnados sobre desencarnados, né? E aí a gente começa a discutir o que pode levar um indivíduo que está desencarnado no plano espiritual ainda querer se ligar a uma pessoa encarnada. O que é que ainda faz com que haja esse interesse, seja em prejudicar, seja em mudar alguma situação? O que é que vem logo à nossa mente? Energia. A energia, a vibração faz com que eles se afinizem, né? Mas o que é que normalmente a gente leva a pensar que exista essa associação? Questões que nós temos com esses espíritos. Questões ainda não resolvidas. Que tipo de questões? Raiva, inveja, ódio, todo tipo de sentimento ruim pode fazer com que exista essa ligação, tá? E aí lembrando, se é uma associação por vibração, provavelmente esses sentimentos estão em nós também, né? Então, a gente vê muito comum nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos de desobsessão, questões antigas sendo trazidas ainda para discussão, né? Ocorrências aí de vidas passadas que se mantêm ainda no tempo longo, centenas de anos, por conta ainda desse apego a esses sentimentos negativos. Da mesma forma, posso considerar obsessão também, no caso, se for um sentimento de amor, de repente querer ajudar, e muitas vezes faz atrapalhar o encarnado. Sim, o apego. Um apego perturbado
ainda não ciente da situação em que se encontra, pode gerar essa perturbação, sim. Né? E esse caso ele é muito comum nessa outra situação aqui. Tá? Muitas vezes a gente encarnado obsedia espíritos. Né? E uma das formas mais comuns é o apego. Né? Os entes queridos da gente partem antes de nós e a gente não aceita, a gente se revolta, a gente queria eles ali do lado. Ah, mas está me fazendo muita falta, eles têm que estar aqui comigo, fique aqui para me proteger, eu não vou conseguir viver sem você. Isso vai perturbando também a mente do desencarnado. Né? A gente tem a mania de, às vezes, achar que porque morreu, virou santo. E a partir daquele momento pode ser objeto das nossas preces para ele nos ajudar. Mas imagine a perturbação espiritual para esse ser que muitas vezes está sofrendo ainda e vê o seu ente querido recorrendo a ele sem ele ter a capacidade de ajudar. Né? É uma situação que gera uma perturbação. É uma forma também de obsessão. Tá? E encarnado sobre encarnado? Pode ter? Sim. Aí que é Toda relação que gere no outro um trauma, ou uma perturbação, ou um incômodo, ou um transtorno, seja violência física, mental, né, pressões de todo tipo, isso é também uma obsessão. Né? São características ruins que a gente ainda guarda e que joga para cima daqueles que convivem muitas vezes com a gente. Né? Daí a gente pode extrair casos mais estranhos possíveis de violência doméstica, de abusos de toda sorte. Né? Nada mais é do que uma ação maléfica de um indivíduo sobre outro. Esqueçamos que tem que ser um espírito desencarnado sobre o encarnado. Os dois encarnados podem estar vivendo esse processo de obsessão. Né? Seja ciúme doentio, todo também, né? Inveja do outro. Inveja, né? Às vezes não é nem a relação próxima, né? A pessoa até está mais distante, mas aquela emissão sistemática de pensamentos ruins gera esse processo obsessivo, né? Então é importante também a gente estar atento a essa possibilidade. Da mesma forma, se pode haver entre dois encarnados, pode também haver entre dois desencarnados. E aí a gente vê questões muito complexas nesse caso. Porque no plano espiritual, os sentimentos são exacerbados, né? E são transparentes. Lá é mais difícil você esconder o que você sente, o que é que você está emitindo para aquele que está próximo a você. E aí você imagina uma situação dessa, que é bastante comum, uma obsessão do espírito sobre o encarnado. Imagina chegar ao ponto dele conseguir que esse desencarne também. Como é que esse processo, se não for resolvido a tempo, vai continuar no plano espiritual? Né? E aí a gente vê questões como, por exemplo, escravidão no plano espiritual, né? Vampirismo, toda espécie de fenômenos a gente costuma observar, né? E existe também a obsessão mútua. Ela não precisa ser só em uma direção. Muitas vezes, indivíduos, sejam eles encarnados e desencarnados, ou ambos desencarnados, se associam num pensamento comum e não conseguem quebrar esse vínculo. Tá? Não necessariamente precise ser em um único sentido. Tá? E aí, essa obsessão mútua pode ocorrer em qualquer das combinações. Tá? Mas com essa obsessão mútua,
Duas pessoas que se juntam, ou se conhecem, mas normalmente se associam para uma causa ruim, digamos assim, né? Vamos imaginar duas pessoas que se associem no vício, uma estimulando o vício da outra, né? Isso é uma obsessão mútua, né? Um está agindo sobre o outro. Fica muito mais complicado sair desse processo, porque ao mesmo tempo que eu estou sofrendo influência, eu tenho a necessidade também de estar influenciando o outro, né? É aquela história, os dois vão para o buraco juntos, né? E por fim, aquela que o Tito comentou, que é a auto-obsessão. Muitas vezes a gente delega para espíritos questões que são nós mesmos que estamos criando, né? Sentimentos ruins que nós mesmos estamos elaborando na nossa mente, agindo sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso psicológico, né? E não tem influência de terceiro. Não é um outro elemento agindo. Somos nós mesmos criando esse ciclo interno, né? De degradação, de punição, né? Por questões que a gente vai discutir também um pouco mais na frente, tá? Então, o que é importante daqui? A gente compreender que a gama de associações é bem ampla, né? A gente conseguiu listar aqui pelo menos 6 tipos diferentes de combinações, tá? Felipe, Pois não. essa obsessão, quando acontece, vamos supor, entre um encarnado e um desencarnado, eu posso dizer que eles estão vibrando na mesma frequência? Sim, no mesmo padrão vibracional? Por quê? Vamos imaginar aquela situação que eu usei como exemplo, né? Um ente querido desencarna, mas há ainda o apego muito forte, né? Entre eles, de forma que o encarnado não consegue se imaginar vivendo sem a presença física do outro, e o desencarnado, ainda apegado à matéria, se preocupando como aquela pessoa vai realmente conseguir ou não viver, né? A gente pode ter aí até um processo mútuo, né? Um agindo sobre o outro, tá? E aí, que questões podem levar a isso? Normalmente questões de apego, né? Da não percepção ainda clara da questão de como se dá o plano espiritual. A gente sabe que muitos indivíduos desencarnam sem saber como vai ser do lado de lá. Muitos acham que nem existe o lado de lá e se perturbam por saber que continuam vivos, né? Não se identificam como mortos. Muitos deles são trazidos para tratamento, para conversa, para diálogo, sem se reconhecer ainda desencarnados. Imagine a ação desse indivíduo sobre, por exemplo, a família em casa. Como é esse processo, né? Ele está fazendo isso porque ele é um espírito mau? Não. Ele está fazendo isso por uma ignorância, por desconhecimento. Ignorância no sentido de não conhecimento, né? Não ter ainda a percepção da realidade do plano espiritual. Então, esse tipo de situação leva a esses processos obsessivos. Tá? E aí vamos para as causas, né? Nessa abordagem foram divididas em 3 tipos de causas. A primeira delas, as causas morais, que são aquelas provocadas pela má conduta do indivíduo. Vamos chamar de indivíduo o que está sofrendo o processo obsessivo. Naquele entendimento lá do texto original seria o encarnado, tá? Mas a gente já ampliou o entendimento. Vamos entender que esse indivíduo aqui é o que está sofrendo o processo obsessivo, tá? Então, provocados pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Muitas vezes as questões não são de vidas passadas. Eu estou com um obsessor porque na vida passada eu coloquei ele pendurado numa forca. Não é. Eu posso estar com obsessores porque se afinizam com o meu pensamento, né?
e querem compartilhar comigo desses sentimentos e atitudes ruins que eu ainda trago hoje. Tá? Seja vícios de todo tipo, seja de entorpecente, de álcool, de vícios comportamentais, né? Vícios de ética, vícios de todo tipo. Tá? Orgulho, egoísmo, maledicência, né? Violência. Aqueles que se afinizam com o meu sentimento de violência vão estar próximo de mim, me incitando mais à violência. Você está no trânsito, dirigindo tranquilamente, uma pessoa lhe corta, vem aquele pensamento, taca a mão na buzina. Né? E a gente taca. Né? Corta ele lá na frente. A gente vai, acelera, vai e corta o cara lá na frente. Tu fez isso. De vez em quando a gente faz, cara. O segundo grupo de causas são as causas kármicas. Perturbações relacionadas com vidas passadas. E aí sim, vem todo aquele histórico de dívidas, de débitos mútuos, né? Porque se hoje nós estamos encarnados e estamos sofrendo esse processo, em outra situação, nós éramos o inverso. Né? Muitos têm esse sentimento ruim conosco porque nós demos causa. E é por isso que lá no comecinho o Hermínio pedia a gente humildade, para reconhecer que nós temos uma participação muito forte nesse processo. Isso gera ódio, ressentimento e vingança. Esse é um dos elementos principais dos processos obsessivos. São indivíduos que querem nos causar aquilo que causamos a eles, nessa ou noutras encarnações. A lei de ação e reação, ou causa e efeito, regula estes processos de ajuste entre as partes. Ou seja, o que a gente causou, mais cedo ou mais tarde, a gente vai sofrer também. Né? É um processo de ajuste. Tá? E a autoobsessão, que a gente falou como sendo uma daquelas combinações. A autoobsessão funciona como uma espécie de punição a si mesmo. A pessoa quer se punir por alguma questão que é própria dela. As causas residem em problemas anímicos. O que é que quer dizer essa palavra? Que é do próprio espírito da pessoa. Né? Os fenômenos a gente divide entre anímicos e mediúnicos. Anímicos, quando são relacionados ao espírito da própria pessoa. Mediúnicos, quando tem a relação com um outro espírito. Tá? Então são processos, problemas anímicos, ou seja, da própria alma. Dramas pessoais, traumas, remorsos, culpas. Esse é cruel. Que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Alguns desses elementos a gente tem consciência. São dessa vida. Outros a gente traz de experiências passadas. Tá? E muitas vezes não consegue trabalhar corretamente essas questões, gerando esse prejuízo à nossa normalidade psicológica. Né? Mas tem um outro espírito perturbando? Não necessariamente. Pode até ser que algum até se aproveite dessa questão e entre na história. Mas a causa original é sua, é nossa. Né? Só existe obsidiado e obsessão porque há endividados espirituais, ocultando a urgência da reparação das dívidas. Né? Se não houvesse endividados, não haveria cobrança. Né? Oi. As pessoas que são obsediadas, que têm problemas de depressão, essas coisas, Uhum. mesmo a pessoa sendo ciente de tudo aquilo,
volta pela invigilância. Em determinado momento, a gente acha que já está bem, alivia e abre a porta novamente, né? Essa é a grande questão. Esse processo é um processo contínuo de aprimoramento que precisa de muita vigilância. É o velho orai e vigiai, né? A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais na frente. A consciência culpada é sempre a porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. É o remorso que faculta o surgimento de ideias fantasmas apavorantes que ensejam os processos obsessivos de resgate das dívidas. Mais uma vez, aqui Manuel Filomeno de Miranda trata do gatilho, né? O nosso pensamento, né? Nesse caso aqui, a consciência culpada. A gente estuda muito no Espiritismo de que quando a gente desencarna, não vai ter lá um juiz julgando a gente, dizendo onde foi que a gente acertou, onde foi que a gente errou. Nós trazemos no nosso espírito as leis de Deus, né? E somos nós mesmos que vamos confrontar nossas ações com essas leis. E dessa avaliação é que, se não estivermos preparados, podemos cair nesse desatino de consciência, né? Abrindo a porta para todo esse tipo de processo. E os graus de obsessão, né? Vão desde uma obsessão simples, que são influenciações sutis, que levam a pessoa a procedimentos dos quais se arrependerá quando refletir com equilíbrio. É o caso lá do carro, né? Depois de andar uns 3 quarteirões, a gente passa, rapaz, por que eu fiz aquilo? Né? Não acontece isso às vezes? Ou seja, a consciência da gente toma posse de novo do nosso pensamento e a gente reflete, né? Isso são processos de influenciações simples, tá? Com o tempo, se a gente se permite e continua abrindo a porta para esse tipo de ação, isso pode passar para um processo mais elaborado. É uma fascinação. E o que é a fascinação? É quando a gente, já seduzido pelo espírito que nos domina, nos iludimos com relação às qualidades desse último. Ou seja, nós embarcamos na ideia do espírito, não mais agimos pelo que a gente imagina. Na verdade, a gente imagina que isso é a nossa vontade, porque a gente se compraz no erro que é conduzido, ou seja, a gente gosta daquilo, né? E continua, não reage. E, longe de pedir ajuda, o obsidiado passa a repelir essa ajuda. Qualquer pessoa que chega próximo para tentar abrir os olhos, para tentar ajudar, é afastado. Porque ele está tão influenciado que o próprio obsessor age para que ele não permita essa aproximação. Tá? Esse caso da fascinação é bastante comum nos médiuns ostensivos, né? Muitas vezes espíritos que não têm uma elevação tão grande quanto dizem ter ou aparentam inicialmente ter, criam uma relação com o médium de forma tal que nada mais no mundo serve se não for aquela orientação do espírito. Se o espírito mandar ele pular de uma perna só, ele pula, porque diz que foi um espírito bastante elevado que orientou a ele nessa atividade, né? Se fecha para qualquer tipo de crítica. Se alguém chegar para alertá-lo, para abrir os olhos, ele vai dizer que é inveja. Ah, vocês estão com inveja porque o meu guia, né, não procurou vocês. Tá? Isso é muito comum. Por isso, aí já desviando um pouco, por isso a orientação da gente estar sempre trabalhando em grupo, compartilhando experiências e se permitindo ser avaliado pelos colegas, né? Isso é muito importante. E um estágio mais elevado, mais avançado, digamos assim, de subjugação. Subjugação, aí já é
a paralisia da vontade, né? Aquele que sofre já não age mais por si, né? Essa ação ela pode ser moral, onde ele toma resoluções comprometedoras, né? E aí ele não age mais por ele está agindo pelo obsessor, tá? Seja corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais, provoca movimentos involuntários, né? A pessoa já não tem mais controle, né? E aqui, duas observações. A primeira é que essa divisão em 3 graus, ela é meramente didática, tá? A gente sabe que isso aqui é uma escala contínua, infinitos níveis de obsessão, né? Kardec separou esses 3 aqui para fins didáticos, né? Mas existem gradações diversas, tá? E aí quando a gente fala, por exemplo, de subjugação corporal, vem logo um outro conceito que é da possessão, tá? Inclusive possessão, Kardec originalmente não abordou. Se você ler só o Livro dos Espíritos, ele vai dizer lá que não existe possessão, tá? Mas a gente tem que estudar e ver melhor. Por que ele diz que não existe? Porque o conceito que existia de possessão na época era o espírito tomar o corpo definitivamente e a partir dali agir com aquele corpo. A gente sabe que isso não é possível, né? A ligação do espírito com o corpo se dá na fecundação e o desligamento se dá no desencarne. Fora isso, o espírito está sempre ligado ao corpo ao qual ele está encarnado. Eventualmente, ele pode dar abertura para que outro espírito controle o corpo dele, mas nunca de forma definitiva, tá? Quando a gente fala de obsessão, o espírito está atuando exteriormente. Normalmente a ligação é mente a mente. O espírito não precisa nem estar próximo da gente para estar obsidiando. A gente sabe que as ondas mentais são muito poderosas. O pensamento que a gente emite atinge a distância que a gente pretende com ele, né? Com a ajuda do perispírito, ele se identifica com o do encarnado, aquela história da faixa vibratória, né? Ficando enlaçado como uma teia e constrangido a agir contra a sua vontade, tá? Na possessão, não. Em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui ao espírito encarnado. E aí age com o corpo do que está possesso, digamos assim, tá? E aí cabe a gente observar uma coisa. A obsessão normalmente é um fenômeno ruim, tá? Isso acontece para causar mal a outra pessoa, tá? A possessão não. Pode haver uma possessão de um bom espírito. Se um bom espírito quiser se comunicar através do meu corpo, eu tendo as capacidades mediúnicas, que eu não tenho, não se assuste, ele não vai, pelo menos até hoje não conseguiu. Eu tendo as capacidades, ele poderia, com o meu consentimento, ou a depender do poder dele, me afastar do meu corpo e se apossar dele por alguns minutos para dar uma mensagem. Não necessariamente seja uma atitude ruim. Como pode haver a possessão danosa? Um grau bastante avançado da obsessão. Ok? E quem é que é obsediado? Todo mundo, né? Em maior ou menor grau, mas todos nós temos essa influência, né? Kardec, como eu falei no início, no Livro dos Espíritos, diz que muitas das vezes nós somos dirigidos pelos Espíritos. Então a gente deve sempre agradecer quando somos dirigidos por Espíritos bons. E alguns são obsediados e obsessores. E obsessores, né? A ação é sempre nos dois sentidos, né? Todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão. Por quê? Quem são os espíritos que estão encarnados na Terra?
são aqueles que ainda precisam passar por provas ou expiações, né? Aqueles que ainda precisam resgatar falhas, aqueles que ainda precisam aprender. E com isso nós estamos juntos, todos nós aqui na Terra, com essa finalidade. Seja nós encarnados, sejam os desencarnados, sejam os nossos bons espíritos, sejam os espíritos menos esclarecidos que entendem que devem nos prejudicar. Certo? Todos estamos trabalhando pela própria libertação, o nosso esclarecimento, a nossa evolução moral, para um dia, quem sabe, tenhamos ou o planeta numa situação melhor, ou encarnemos num planeta melhor. É sumamente importante que façamos um teste do nosso processo obsessivo. Como é que a gente vai fazer esse teste? Né? Que teste é esse que a gente tem que fazer? É uma avaliação. É sempre estar vigilante para saber se o que está passando na nossa cabeça condiz com a nossa realidade, se está alinhado com a nossa percepção moral, tá? Esse exame de consciência tem que ser feito sempre. Ao menor sinal de que esteja havendo algum problema, procurar ajuda. A humildade que Hermínio falou lá do começo. Ter a humildade de procurar ajuda. E aí a ajuda é de todo tipo. Se eu estou com um problema físico, eu procuro um médico. Procuro também uma casa espírita. Procuro um templo evangélico. Procuro uma igreja católica, o que seja. Procuro ajuda. Na família. Né? Cabe a mim essa postura humilde de entender que não somos necessariamente autossuficientes, né? Nós estamos aqui para viver em comunidade, para que uns ajudem os outros, ok? E a desobsessão? Uma vez que somos todos obsidiados, como é que a gente tem que fazer? Né? Desobsessão é o termo que a gente usa para designar as técnicas usadas para eliminar as causas dessa obsessão e os efeitos dela. Tá? E aí existem diversas formas. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Essa afirmação está na Gênese, é a última frase do trecho em que Kardec fala de obsessão lá na Gênese. A última frase, ele fecha com essa. Né? E de onde é que vem essa afirmação? No Livro dos Espíritos, se a gente for pesquisar, Kardec pergunta para os espíritos como é que a gente se afasta da influência dos maus espíritos. E os espíritos respondem, se aproximando dos bons. E em outra pergunta ele vai dizer, mas como é que eu atraio bons espíritos para próximo de mim? Orando, com a prece. Né? Então, a prece vai me fazer ser amparado pelos bons espíritos, que vão me amparar e vão amparar também aqueles que estão vinculados a mim. Tá? É todo esse processo de resgate, que Chico Xavier chamava de um processo de libertação. Né? Nós estamos presos a quem ofendemos no passado, presos a quem ofendemos hoje, vamos continuar presos se nós não mudarmos as nossas atitudes. Né? Então a desobsessão é um processo de libertação, tanto para aquele que age, como aquele que é vítima. E a gente entende agora que esse processo de ser algoz ou ser vítima é circunstancial. Agora está assim, mas isso se inverte, se a gente não conseguir quebrar esse ciclo. Tá? A renovação moral do assistido é condição fundamental para a melhoria afetiva. A gente viu lá no começo que a associação se dá por faixa vibratória.
Então o que é que eu preciso fazer? Ir para uma faixa diferente. Se eu vou para uma faixa diferente, eu vou me afinizar com aqueles que estiverem na nova faixa. Se essa faixa for melhor do que a faixa que eu estava antes, eu vou me afinizar com melhores companheiros. Tá? Então, a gente controla esse processo. Muitas vezes, por uma ação já mais sistemática, a gente precisa de ajuda para resgatar esse controle. Muitas vezes a gente perde esse controle. Mas, a partir do momento que a gente recebe a primeira ajuda para, como a gente diz no carro, para pegar no tranco, né, a gente retoma a nossa consciência de que a gente controla essa faixa, né? E cabe a nós trabalhar sempre para elevar essa faixa, tá? A renovação moral é fruto de estudo construtivo. Por que estudo? Para a gente conhecer o que é certo e o que é errado, né? Disciplina constante. Aquele comentário que a Fran fez, que muitas vezes a gente vem num processo bacana, mas se deixa perder, né? Cansa. Ah, não, eu não vou mais, eu estou bem, eu não vou mais para o meu terapeuta. Vou dispensar, já estou bem. Ah, vou deixar de tomar aquele remédio, minha pressão já está estabilizada, não preciso mais do remédio. Aí depois a pressão, quando volta matando, né? Esforço em domar as más inclinações e também da ação incansável no bem. Isso é fantástico. O trabalho, né? Esse é um remédio infalível. A gente até brinca que os espíritos que querem a nossa derrocada, né? Nossa falha, o nosso mal, uma hora vão se cansar de ver a gente trabalhando, de ver a gente tentando ajudar, né? Então esse é um grande elemento que altera essa faixa. Muito se vê também, né, Felipe? Muito se diga que às vezes a casa espírita faz o trabalho com a pessoa de desobsessão, e essa pessoa, ao sair da casa espírita, não tem aquela renovação moral, né? Não dá continuidade ao trabalho de renovação. Sim. E chega e diz, eu fui lá na casa espírita e não resolveu em nada. Sim. Na verdade, a culpa não é da casa espírita, não é de qualquer instituição, né? Até mesmo do médico, de um terapeuta. Você tem o seu papel, né? E aí, por exemplo, no caso da obsessão, nós temos dois elementos. Um é a causa e o outro é a condição. A causa, se foi coisa que já passou, dificilmente eu vou mudar, não vou conseguir mudar. Não cabe a mim voltar no tempo e desfazer o mal que eu fiz, né? Então a causa vai estar lá, eu não vou alterar, eu tenho que alterar a condição, que é a condição que eu estou dando para que aquele espírito atue sobre mim. A causa já existe, eu tenho que mudar a condição. Mudando a condição, eu quebro a sequência de atuação, certo? E como é que eu quebro isso? No trabalho de elevação próprio, né? De transformação própria, né? Se eu não agir, de nada adianta. Eu posso ir para uma reunião mediúnica, lá todos os espíritos obsessores serem acolhidos, serem esclarecidos, e sair dali com o mesmo pensamento equivocado, eu vou atrair outros. Se aqueles não forem até sugados de volta para perto de mim, né? Cabe a nós essa consciência. Não existe trabalho desobsessivo sem reajuste de emoção e da ideia. É o que a gente estava comentando agora, né? Todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Se a gente continua com o pensamento vibrando da mesma forma, não vai alterar nada, tá? Elevar os sentimentos do obsediado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor, é o desejo humilde de obtê-lo se, em outra existência, foi ele o ofensor. A gente precisa lembrar que os papéis podem ser invertidos. Então, cabe a gente já trabalhar esses três aspectos em nós, né? Paciência,
para entender que é um processo, que a transformação não é do dia para a noite, né? Resignação para aceitar aquele processo, aceitar de que nós temos causa nesse processo, que nós temos nossa responsabilidade, e o perdão para com quem nos persegue, porque muito provavelmente ele também precisa nos perdoar, ter paciência conosco e se resignar também às suas questões, tá? Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não é vítima dessas energias perversoras, que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Alguém viu aqui alguma atuação de espírito? Não. O que é que a gente viu aqui? Características nossas que nós precisamos trabalhar muito para deixar de ter. Felipe, Diga. Até vão relatar que esse senhor que estava aqui, a gente foi deixar ele ia conversando com a gente, que pedia muita força a Deus, né, para libertar ele dessas más influências, desses espíritos. Sim. Só que a gente conversando com ele, a gente dizia muito isso, que às vezes falta muito nele o quê? A falta de vontade. Porque tem que partir de nós, né? Sim. Se eu quero me melhorar, tem que partir de mim. Não vai ser Deus que vai vir, Robson, se liberte, sai disso, faça isso e tudo. Não é. É nós mesmos. Muitas vezes a gente entrega para Deus coisas que são nossas responsabilidades. Exatamente. E a gente tentando explicar a ele, converse comigo amanhã, que amanhã eu estou mais calmo, eu posso me responder mais claramente. Mas é bem complicado isso. Ainda mais uma pessoa que é em vícios. E aí Emmanuel dá a dica, ó. Contra esses elementos destruidores faz-se preciso um novo tipo de prece. Que prece é essa? Trabalho, fé, esforço, boa vontade. Né? Se a gente conseguir atuar nisso aqui, certamente a gente vai transformar o nosso padrão vibratório, o nosso aspecto psíquico, e vai conseguir certamente se desligar de muitas questões que nos perturbam. Certo? Por fim, duas orientações que estão na obra de André Luiz, que é muito rica com relação a essas questões de obsessão, de perturbações do plano espiritual. A primeira de Calderano, no livro Mundo Maior, que fala que o coração que ama está cheio de poder renovador. E a segunda complementa, né, que nunca te esqueças que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila todo o mal. Aqueles que já participaram de reuniões mediúnicas, de acolhimento de espíritos transtornados, percebem que muitas vezes o ponto de inflexão, o momento de que a luz acende para eles, é quando eles resgatam lembranças felizes, lembranças da família, lembranças dos pais, de filhos, esposos, esposas. Esse amor que estava bloqueado na mente, permitindo a eles essa atuação danosa sobre nós, aflora e quebra essa corrente, né? Isso é muito, muito, muito poderoso, né? Então, com isso eu agradeço a atenção de vocês, e caso alguém tenha alguma dúvida, questionamento, estamos aqui para ajudar. Muito obrigado. Eu vou pedir permissão para eu fazer a prece. E a prece que eu vou fazer hoje é uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo.
é a última prece do livro. É a última parte do Evangelho. Chama Prece pelos Espíritos Obsessores. E aí eu coloquei ela aqui. Se vocês puderem me acompanhar. Deus, infinitamente bom, suplico a vossa misericórdia para os espíritos que nos obsediam. Fazei que eles percebam as divinas claridades, a fim de que reconheçam a falsidade do caminho que estão. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que eles têm tudo a perder na prática do mal e tudo a ganhar na prática do bem. Espíritos que vos comprazeis em nos atormentar, ouvi-nos, pois que vos falamos em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode levar ao bem, e que não podeis ser mais fortes do que Deus e os bons espíritos, que poderão nos preservar de qualquer atentado de vossa parte. Se não o fizeram, foi porque nós tínhamos provas a sofrer. Mas quando essas provas terminarem, eles vos impedirão de agir sobre nós. O mal que nos tiverdes feito, em vez de prejudicar-nos, terá servido para o nosso adiantamento, tornando-nos mais felizes. Assim, a vossa maldade terá sido em vão, mas tornará fatalmente contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, podereis então pôr um fim a essas obsessões, quando quiserem, e a vossa tenacidade se quebrará contra essa autoridade suprema. Mas por ser bom, quer Deus que vos deixar o mérito de interrompê-las pela vossa própria vontade. É uma concessão que vos faz, e se não a aproveitardes, tereis de sofrer deploráveis consequências, pois grandes castigos e duros sofrimentos vos esperam. Sereis forçados a implorar a sua piedade e as preces das vossas vítimas, que já vos perdoaram e oram por vós, e que é um mérito grande aos olhos de Deus, e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo, porque a justiça de Deus pesará sobre vós, como sobre todos os outros espíritos rebeldes. Lembrai-vos de que o mal que fizeste nesse momento terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistirdes no vosso endurecimento, os vossos sofrimentos aumentarão sem cessar. Quando estiverdes na terra, não considerares estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena e breve satisfação? Acontece o mesmo agora que sois espíritos. O que ganhais com o que estáis fazendo? O triste prazer de atormentar alguém que nem sequer vos impede de ser infeliz, por mais que afirmeis o contrário, e mais infeliz ainda vos fará no futuro. Ao lado disso, vede o que perdeis, observai os bons espíritos que vos cercam, e dizeis se a sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que desfrutam será também vossa, quando quiserdes. O que é necessário para tanto? Implorar a Deus o seu auxílio, e fazer o bem em vez de fazer o mal. Bem sei que não podeis transformar-vos de um momento para outro, mas Deus não quer o impossível. O que deseja é apenas a boa vontade. Tentai, portanto, e nós vos ajudaremos. Fazei que bem logo possamos dizer em vosso favor a prece pelos espíritos em arrependimento, e não mais vos classificar entre os maus espíritos, enquanto esperamos o momento de vos contar entre os bons. Que assim seja.